oficial. E vamos ver aí a confusão que o pessoal vai arrumar, né? Porque, pode anotar, não pode anotar. Vamos ver que caô, se vai dar processo, essas porra toda, beleza? Mas é isso aí, galera. E aí, aprovados, beleza? No vídeo de hoje, vamos falar a respeito de um pouquinho de como é que foi a prova da Guarda Municipal de Caxias. A prova foi ontem. E contar um pouquinho dos relatos e também talvez alguma polêmica a respeito do concurso. Mas antes de tudo, curte, compartilha, deixa o like, escreve aqui no comentário se você também fez a prova ou tá para fazer alguma prova futuramente, beleza? Vamos lá. Candidatos, ocorre que ontem foi feita a prova da Guarda Civil Municipal de Caxias, abrangendo todo o município, e dentro disso teve algumas peculiaridades, pelo menos na minha sala, tá? Mas, antes de tudo, infelizmente muitos concurseiros não leem o edital, tá? Eu falo isso porque teve uma polêmica na sala que não poderia fazer anotações com o gabarito, né, da prova. Você não podia levar o caderno de questões, como já está explícito aqui no edital. É terminantemente proibido o candidato levar o caderno de provas ao deixar a sala. Então, obviamente, você já não poderia levar a prova e, infelizmente, alguns deduziram que poderiam levar a fazer algum tipo de anotação. Mas logo no início, quando você entra na sala, você já é orientado que você não pode ter nenhum outro papel junto com você para você fazer algum tipo de anotação particular, pessoal. Então, com isso, alguns candidatos deduziram que vai ter algum tipo de bloquinho, alguma anotação e etc. Não estava escrito isso no edital. Eu li o edital aqui e não vi nada a respeito. Então, logicamente, o que aconteceria? Você não poderia fazer nenhuma anotação. E com isso, as duas fiscais que estavam lá na sala, foram explicar essa questão aos candidatos, o que é algo que já era previsto, visto que quem faz concurso há um tempo, infelizmente às vezes isso acontece, tá? Já aconteceu comigo 2 vezes, não foi em bancas conhecidas, foram bancas assim, realmente poucos conhecidas, tipo assim, não foi uma FGV da vida, não foi uma CESP, foram bancas pequenas. E com isso, pode acontecer essa questão deles não deixarem fazer o tipo de anotação, mas segue o jogo. Mas muitos candidatos ali, para mim, pareciam que eram novos concurseiros ou realmente indisciplinados. E com isso quiseram arrumar, assim, uma algazarra dentro da sala. Falei assim, que absurdo! E agora, como é que a gente vai fazer tudo mais? Um levantou o tom de voz, outro queria levantar na sala, etc. Mas não entenderam o seguinte: se não está previsto no edital, se não está explicitamente escrito ali, então você não tem muito o que fazer, cara. Entende? E infelizmente eu fiquei assim bem preocupado, achando que ia dar alguma confusão, porque o tom que eles falavam com as fiscais era um tom meio que intimidador. Mas depois chegou uma outra fiscal lá, que parece que é a responsável do prédio, e deixou bem descrito, informando, olha só, a gente foi orientado que não poderiam deixar vocês fazerem a anotação do gabarito. Qualquer ocorrência, vocês fazem reclamação direto com a banca, beleza? Aí ali encerrou o papo. Com isso você percebe que poucos candidatos realmente fazem uma leitura implícita do edital e também tem a maldade já dos concursos, né? E um segundo item que é interessante foi que os candidatos que ficaram junto comigo lá são mais velhos do que eu. Eu deduzo que acima de 30 e etc. Cara, é surreal o que coisas lógicas eles não conseguem raciocinar. O que você quer dizer com isso? Em todas as cadeiras tinham uma etiqueta com o seu nome. Eu não consegui pegar porque a fiscal percebeu que eu ia tirar a minha etiqueta antes de ir embora, ela tirou antes. Eu ia trazer para mostrar para vocês como é que era. Mas basicamente é uma etiqueta que fica na sua mesa. Aí tem um QR Code, o seu nome, as informações do concurso e o número de sua inscrição. Ali você era orientado, onde você era o seu lugar objetivo. Acho que foram 3 ou 4 candidatos, porque na minha sala tinha muito nomes de Douglas e a letra E com vários nomes. Muitos desses 4, um ficou trocando o lugar um do outro, porque só leram a primeira parte, Douglas. Mas logo quando você entra na sala, tem uma listagem com o nome. Obviamente você vê ali quantos Douglas tem na sala. Então, logicamente você tem que procurar o quê? O seu nome completo. Mas não, só procurar o Douglas, sentar na mesa e foda-se. Aí, foda-se. Aí quando chegou outros candidatos,
Que aí começou, pô, você tá sentado no meu lugar? Não, não tô não, tá aqui, ó. Meu nome completo é esse, o seu é outro lugar, e etc. Aí aquilo ali causa um mal-estar, uma confusão, um bagulho absurdo, tá? E um terceiro item que eu achei interessante nessa prova foi a questão da segurança. Eu achei até demais. Que na etiqueta da mesa você tinha um QR Codezinho. Chegou uma, eu não sei se era fiscal, que ela não estava identificada. Ela chegava, escaneava esse QR Code na mesa, tirava uma fotografia sua e ainda tirava uma fotografia do seu cartão de resposta. Aquilo, para mim, uma medida de segurança extremamente banal, porque essa banca é pouco conhecida, mas também não tinha visto aqui no edital a questão que teria esse tipo de verificação, mas foi bem tranquilo, bem rápido. Só acho que na minha unidade deu problema pelo seguinte: parece que eram 2 tablets, que eram 2 andares, eu fiz num CIEP, inclusive eu fiz nesse CIEP aqui, CIEP 434, aqui em Duque de Caxias mesmo, e com isso um deles deu problema e esse que ficou funcionando ficou sobrecarregado, ou seja, estava fazendo muitas funções que ele teve que fazer o primeiro andar e o segundo andar. Mas na minha sala foi bem rápido, quando ela acabou já estava para dar 17 horas, que era o horário permitido, a partir de 3 horas após o início da prova, que era o horário permitido de saída. A partir dali ela terminou mais ou menos uns 20 minutos antes e todo mundo logrou êxito, já tinha concluído a prova, todo mundo foi embora. Mas em resumo dos fatos, cara, a prova em si eu achei tranquila, todas as disciplinas, com exceção da legislação específica. Porque eu só estudei o CTP, Código de Trânsito Brasileiro, não estudei nenhuma resolução do COTRAN. E ali, se eu não me engano, eram aquelas 5 questões de resolução do COTRAN. Mas ali deu para se virar em questão de raciocínio, porque ela dava a resolução e colocava um trecho específico do que parecia o texto explícito dessa resolução, entende? Então ali eu fui pela questão de raciocínio lógico, não tinha muita coisa que fazer, se eu não li o texto da resolução do COTRAN, não posso criar muita expectativa, né? Mas em si, a prova foi bem interessante, foi bem tranquila até para mim. Direito processual, direito penal foi de boa também, informática muito tranquila, matemática também sem problema nenhum. Tinha uma questão lá de seno, cosseno lá, que você tinha que usar, mas aquilo ali, se eu não me engano, eu consegui resolver de boa. E língua portuguesa, para mim também foi bem tranquilo até, o texto muito tranquilo de interpretar. Mas é isso. Isso aí foi um relato do que aconteceu na prova e também um relato de como é que foi a minha expectativa da prova em si, da prova em geral, né? Agora esperar o resultado, ver a publicação do gabarito oficial e vamos ver aí a confusão que o pessoal vai arrumar, né? Porque, pode anotar, não pode anotar. Vamos ver que caô, se vai dar processo, essas porra toda, beleza? Mas é isso aí, galera. Tamo junto. Se você gostou e se fez a prova, deixa um comentário aqui. Me diz aí o que você achou da prova, beleza? Tamo junto. Forte abraço.